Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso canal de História do YouTube. Eu sou o professor Tiago Costa e nessa aula de hoje nós iremos tratar sobre a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente sobre as características, o contexto que antecede esse grande conflito que marca a história da humanidade. Então, sem mais delongas, peço que nos acompanhe e vamos lá para o nosso bate-papo de história de hoje. Precisamos compreender que a Primeira Guerra Mundial, esse grande conflito, um dos maiores conflitos armamentistas da história da humanidade, irá influenciar fortemente a forma como as pessoas irão viver, mudanças no modo de vida, no cotidiano das pessoas, no dia a dia das pessoas, dos principais países envolvidos nesse conflito, como na França, na Alemanha, na Inglaterra, aonde as mulheres, por exemplo, cada vez mais irá ocupar postos de trabalho que antes eram majoritariamente ocupados por homens, nas fábricas, nos campos de plantações, na construção civil. Um exemplo disso nós podemos observar nessa imagem, onde a gente percebe mulheres trabalhadoras trabalhando em uma fábrica de munição. Então isso será uma realidade cada vez mais constante e isso também irá contribuir para o processo de emancipação política das mulheres. Vamos buscar compreender a principal razão, o principal motivo que está na origem da Primeira Guerra Mundial. Para compreender isso, precisamos refletir sobre o sentido da palavra imperialismo e a Primeira Guerra Mundial e a sua relação com a Primeira Guerra Mundial. A palavra imperialismo significa a política praticada pelas principais potências econômicas da Europa no final do século XIX e início do século XX, através da qual buscava-se o fortalecimento econômico e militar através do domínio de regiões ricas em matéria-prima, como por exemplo o carvão, o aço, o minério de ferro. As principais potências buscavam essas matérias-primas que são as bases da indústria. Também se buscava o mercado, novos mercados consumidores e mão de obras baratas. Então elas buscaram, a partir dali já começava-se entre as grandes potências o interesse de expandir as suas empresas, os seus negócios para países que pudessem oferecer mão de obra cada vez mais barata e também mercados consumidores, pessoas para consumirem os seus produtos industrializados e também a busca pelo fortalecimento militar, ou seja, as potências europeias passaram a investir cada vez mais em armamentos. Então, essas são algumas das características dessa política chamada imperialismo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Vamos analisar como estava o clima entre as principais potências europeias no período anterior, no período que precede a Primeira Guerra Mundial. Então nós tínhamos a Alemanha, um país rico em aço, carvão e minério de ferro, que tinha se unificado sob a liderança de Otto Bismarck e que sob a liderança do imperador, do Kaiser, título que significa a mesma coisa que imperador, que é equivalente a imperador na Alemanha daquela época. Então, sob a liderança do Kaiser Guilherme II, a Alemanha vinha se tornando uma das principais potências também marítima, vinha investindo muito no seu poderio naval e reivindicava também a posse de colônias, uma nova partilha das colônias. De outro lado, nós tínhamos a Grã-Bretanha, que era nada mais, nada menos, dona da maior parte das colônias da época e era a principal potência marítima, tinha o domínio dos mares e não estava disposto a ceder à pressão da Alemanha. Do outro lado, tínhamos também a França, que rivalizava com a Alemanha. A França desejava uma revanche porque havia perdido para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana, que tinha ocorrido no século XIX, tinha perdido o território da Alsácia-Lorena, um território rico em carvão, em aço, em ferro
e que a França agora desejava retomar, tinha esse sentimento de vingança, de revanche. A Rússia, por sua vez, praticava uma política chamada de pan-eslavismo, através da qual buscava unificar todos os povos eslavos da região da Península Balcânica sob seu controle. A Sérvia também tinha esse ponto como interesse comum. A Sérvia também pretendia unificar todos os povos eslavos da região balcânica e assim formar um só país, a Grande Sérvia, sob o seu controle. Tanto a Rússia como a Sérvia tinha na região alguns inimigos em comum, já que parte desses povos eslavos estavam controlados, uma parte pelo Império Austro-Húngaro e outra parte pelo Império Turco-Otomano. Então, esses inimigos em comum fez com que a Rússia e a Sérvia se unissem posteriormente para defender esse ponto em comum. Fora da Europa, tínhamos também países como o Japão e os Estados Unidos, recém-industrializados, que emergiam como potências regionais e que também passavam a ter interesses imperialistas. O período compreendido do final da Guerra Franco-Prussiana até por volta de 1913, que antecede a Primeira Guerra Mundial, também será marcado por uma forte corrida armamentista entre as potências europeias, que irão investir grandes somas de seus recursos, grandes somas de dinheiro no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas, de novas armas de guerra, como nós podemos observar aqui nessa imagem, onde a gente pode perceber homens ao redor de um canhão, supostamente num campo de batalha. Então, nesse período, novos modelos de canhão, novas formas, novas armas de guerras, como metralhadoras, lança-chama, gases mortíferos, armas de destruição em massa serão criadas. Era um período que, apesar da paz, existia essa corrida armamentista. Por isso, esse período vai ser chamado de paz armada. Desse modo, à medida que as principais potências europeias começaram a perceber a possibilidade real da eclosão de uma guerra, buscaram se fortalecer, formando blocos entre aqueles que tinham interesses e que tinham inimigos em comum. Então, se formou dois grandes blocos. De um lado, a Tríplice Entente, formado pelo Reino Unido e pela França. De um outro lado, tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que formaram a Tríplice Aliança. Não obstante, à medida que tem início a guerra e no decorrer da guerra, alguns desses países irão mudar de lado. Por exemplo, a Itália irá passar para a Tríplice Entente. E, por outro lado, outros países irão entrar na guerra também, como é o caso da Rússia e dos Estados Unidos, que irão, em um certo momento, entrar na guerra em favor da Tríplice Entente. Então, essa era a nossa aula de hoje. Agradeço aqui a participação daqueles que ficaram conosco até o final. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.